Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Jonet, eu sou médico veterinário formado, sou aluno da pós-graduação de oftalmologia pela Anclivepa, pela instituição Anclivepa. E então a gente vai conversar aqui de aluno para aluno. Eu vou passar para vocês um pouquinho sobre histologia ocular. Eu estou estudando no geral assim para a vida, e é um conteúdo que eu já tenho meio decorado na cabeça, então eu estou fazendo esse vídeo para eu firmar também esse conteúdo. E é um resumão, tá, da histologia do olho, nada muito aprofundado, mas para quem não sabe nada já traz uma base muito boa, uma noção muito boa. Eu quero agradecer a minha professora, Aline Vasconcelos, que foi que me ensinou 90% de todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês. Eu tive aula com ela na pós de oftalmologia da Amplivepa, então agradeço muito a ela pelo conteúdo que ela ensinou. E é isso, eu não preparei slide nem nada, é mais para ser uma coisa informal. Quem quiser ver na duas vezes esse vídeo, velocidade duas vezes, eu recomendo. Eu faço isso para estudar e me ajuda muito. Então vamos lá, eu vou abrir uma lâmina aqui e vou mostrando para vocês. Eu vou usar esse site do Coplau. Eu deixo para vocês o link e aí você digita guest sem senha. Vamos lá então, gente. Primeira lâmina que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, a lâmina 18, tá? Já deixei ela aberta aqui porque tá dando um erro toda vez que eu tento abrir. Primeira estrutura que a gente vai conversar é sobre a córnea. Dá um zoom aqui. Então, ó, isso tudo aqui é córnea, tá? Até aqui onde está minha seta é córnea. Daqui para cá é a câmara anterior, onde fica o humor aquoso do olho. Essa celularidade aqui, eu não sei o que aconteceu com esse animal, se esse olho estava inflamado, se tinha algum conteúdo dentro do humor aquoso, se é falha de processamento pós-mortem, sabe, alguma alteração. Não sei falar para vocês o que aconteceu aqui. Vamos falar da córnea, que é o que eu sei falar. Então vamos lá. A córnea ela é dividida em algumas camadas. Ai, deixa eu pôr em tela cheia isso aqui, né? A primeira camada é o epitélio, tá? Essa camadinha roxa mais escura. A gente vai desmembrar um pouquinho ele. A segunda camada é o estroma, é tudo isso aqui, ó, bem rechonchudo. A terceira camada é a membrana de Descemet. Vamos achar ela aqui. Ó, aqui embaixo, tá vendo? Bem lisinha, acelular. Isso tudo aqui, ó, membrana de Descemet, tá? Aqui, ó. E embaixo da membrana de Descemet a gente tem o endotélio, que é uma camadinha só de células, tá vendo? Ó, bem bonitinha. A membrana de Descemet, por curiosidade, né? Ela é a membrana basal do endotélio, tá, galera? Então, vamos falar aqui um pouquinho do epitélio. Primeira camada da córnea. Ih, essa imagem tá borrada. Aqui, ó. Bem bonitinho. Galera, então falando aqui um pouco sobre o epitélio da córnea, ele é dividido em algumas camadinhas, tá? Tem a camada de células escamosas, que é a primeira aqui, mais achatadinhas. Vão de 2 a 3, variando de acordo com a espécie. Depois a gente tem a camada de células alares, também variando de 2 a 3, um pouquinho menos achatadas. E por último aqui, a camada de células basais, tá? Uma camada de células única, mais alongadinhas, com a membrana basal, tá vendo? Aqui, ó, bem aqui. Depois já vem o estroma, né? Dividido em estroma anterior, deixa eu desembaçar, anterior e posterior. A título de curiosidade, o estroma anterior tem dermatansulfato, que aí já é um assunto mais aprofundado. Basicamente, eles têm compostos que fazem eles manterem a córnea desidratada.
A córnea precisa ficar desidratada para ser transparente. E o estroma é uma das coisas que ajuda nessa desidratação. Ele, junto com as bombas que tem no endotélio e mais outras coisas, que é um assunto mais aprofundado. Mas enfim, no estroma anterior existe dermatã sulfato e no estroma posterior queratã sulfato. E a gente tem, como eu já disse, a membrana de Descemet, aqui lisinha, acelular, sendo a membrana basal do endotélio, que é uma camada única de células. Ó, cheio de bombas, para manter a córnea desidratada, baixíssimo poder de proliferativo. Bom, acabando a córnea, a gente vai agora para a esclera branca do nosso olho. Ó. Repara no endotélio, no estroma da córnea, ó, cheio de fissurinhas brancas, que é onde tem bastante líquido. Esse estroma é cheio de líquido, gente. Ó, quando vai chegando perto da esclera, como ele muda, quer ver? Ó, deixa eu carregar aqui para vocês verem. A gente tem uma zona de transição aqui, ó, que é o limbo. É uma zona proliferativa de células e uma zona de transição. A gente tem limbo superficial, limbo médio e limbo profundo. Aí, ó, como já muda aqui para a esclera, bem mais achatadinho, com menos líquido, né? Menos espaço sobrando, menos organizada também. A gente já consegue ver bem mais celularidade, quer ver? Ó, bem mais celularidade, alguns vasos, ó, vasos, mais vasos na esclera, na córnea. É para ser um tecido sem vaso, né, avascular. Em algumas situações a gente pode ter, mas não é normal. A esclera é dividida em episclera, o estroma e a lâmina fusca, que é uma camadinha bem fininha aqui embaixo da esclera, antes da coroide. Aqui, ó. Lâmina fusca. Onde a gente tá aqui do olho? Que é a lâmina fusca. Uma coisa interessante da esclera, gente, que é importante a gente falar, é sobre as suas zonas mais espessas e menos espessas. Quer ver? A gente tem aqui, ó, nas laterais, as regiões mais espessas da esclera. Tá vendo a grossura dessa esclera aqui? Porque a gente tem o plexo venoso escleral, tá? Tem dos dois lados, eu acho que nesse olho não dá pra ver desse lado aqui, mas tem dos dois lados, ó, dá pra ver um pouquinho, tá vendo? Então, gente, esse aqui é o plexo venoso escleral, ó, nessa lâmina aqui dá pra ver bem melhor. Ela é bem mais espessa nessa região equatorial, tá vendo? E cheia de vasos. E aqui embaixo, do outro lado do olho, tem também, ó. Tá vendo? Vaso, esclera bem mais espessa. E lá atrás do olho tem a lâmina cribrosa, que é onde ela é mais delgada, mais fininha, que é por onde passa o nervo óptico. Se a gente reparar, ó, dá pra ver vários tecidos que parece que estão transpassando a esclera. Deixa eu carregar aqui. Aí, ó, que parecem que estão transpassando a esclera, e não é que parecem, né? Na verdade eles estão passando pela esclera. Ela tem vários buraquinhos nessa região, exatamente para passar o nervo óptico por eles. É a parte mais fininha da esclera. Nossa, linda nessa lâmina, ó. Os feixezinhos, o nervo óptico passando. Lindo demais. Oi pessoal, e aí, como vocês estão? Desculpa interromper o vídeo, eu vim aqui num outro dia, que eu tava editando o vídeo e eu percebi que uma parte ficou sem áudio. Então eu vou narrar pra vocês, tá bom? Bom, eu abri uma outra lâmina para mostrar as camadas que a gente acabou de ver da córnea. Elas estão bem bonitinhas nessa lâmina, dá pra ver cada uma delas bem bonitinha. E aí eu desci para mostrar a membrana de Descemet. E eu tô caçando um endotélio, eu acabei de reparar que ele tá descolado. Eu tô mostrando a membrana de Descemet ainda, ó.
Tô descendo e mostrei o endotélio descolado, ó. Muitas vezes ele descola mesmo durante o processamento do olho, para pôr na lâmina. Ó, mostrei que ele estava descolado, mas que ele se junta ali embaixo, a membrana de Lacémé, que é uma camadinha única de células. E beleza, segue endotélio. Mostrei bastante o endotélio. Beleza, vamos lá para a íris. Aqui na íris a gente está sem a parte da pupila, né, que era para ficar sem íris. Ela tá como se fosse uma coisa só. Mais aproximando a gente consegue ver bem as camadinhas dela. Eu tô vendo se vai dar para ver o músculo da íris em toda a extensão, o músculo da esfíncter pupilar, né? Aí eu vi que dá e eu começo a explicar. Eu devo estar falando nessa hora que a íris não tem um epitélio anterior, ela tem só, a gente chama de borda anterior, porque já cai direto no estroma, não tem um epitélio em si. Tem uma outra lâmina que vocês vão ver, essa aqui tá meio pigmentada, a borda anterior, mas em outra lâmina vai dar pra ver que ela não tem um epitélio. Então ela tem o que a gente chama de borda anterior e já cai direto no estroma. Aí no estroma da íris a gente tem vasos, ó, tô mostrando a borda anterior, e já vai cair direto no estroma. No estroma da íris a gente tem vasos e tem essa faixa rosa que eu estou mostrando aí meio roxa, que é um músculo esfíncter pupilar. Esse músculo só existe perto da região da pupila. Eu vou ir mais para trás para vocês verem que ele para de existir, ó, ele some, quer ver? Ó, músculo esfíncter pupilar ainda dá para ver. E aí, ó, ele não tem mais, que a gente já está longe da parte da pupila, da zona pupilar. E vai ficar só essa faixa roxa de baixo, que é um outro músculo que eu vou mostrar aí, quer ver? Essa faixa mais fininha roxa embaixo é o músculo dilatador da pupila. Estou mostrando agora, dilatador da pupila. Ele compõe o mioepitélio da íris, que é um epitélio formado por músculo, né? Ele tem toda a extensão da íris, de ponta a ponta. E embaixo dele tem o epitélio pigmentado. Já vou mostrar aí. Aí, epitélio pigmentado da íris, ou o epitélio posterior da íris, né? Contando que o anterior seria o mioepitélio. Então fica um pertinho do outro. É um pouco diferente dos outros tecidos, né, que a gente está acostumado. Ó, um vaso no estroma da íris bem bonito. E aí a gente vai caminhando para o corpo ciliar. Uma coisa interessante, deixa eu pausar aqui, é que o estroma da íris vai virar o estroma do corpo ciliar e lá na frente vai virar coroide. O mioepitélio da íris, ele vai virar epitélio pigmentado do corpo ciliar e lá na frente vai virar epitélio pigmentado da retina. O epitélio pigmentado da íris vai despigmentar e virar epitélio não pigmentado do corpo ciliar. E lá na frente vai virar a retina neurosensorial, que são aquelas 10 camadas da retina responsáveis pela visão, tá bom? Então vamos aqui, ó, vou mostrar o corpo ciliar. Ele é como se fosse um sanduichinho assim, que ele tem dois epitélios dos dois lados e estroma no meio. Eu estou mostrando aí que o mioepitélio da íris vai ser contíguo, ou seja, ele vai virar o epitélio pigmentado do corpo ciliar. E o epitélio pigmentado vai virar o despigmentado, tá vendo? E esses dois epitélios juntos, eles formam um epitélio ciliar. Então, epitélio não pigmentado e epitélio pigmentado. Eles têm uma relação muito legal que é responsável pela secreção do humor aquoso. Mas aí também já é um assunto um pouco mais aprofundado. E aí no meio, ó, o estroma do corpo ciliar. E aí a gente está na pars plicata do corpo ciliar, que é a parte toda enrugadinha dele, tá vendo? Ó, os dois epitélios, não pigmentado mais externo e pigmentado mais interno. E se a gente for seguindo ali, vai ter retina, coroide, retina no caso. Eu vou acabar mostrando em outra lâmina. Ó, a gente vai seguindo, tem a parte mais planinha, tá vendo, do epitélio ciliar? Eu não mostrei, mas eu vou dar mais foco nela em outra lâmina. É a pars plana, que vem antes da retina.
Ó, a retina bem bonita ali, descolada. E aí eu troco de lâmina. Vou pegar a lâmina 53. 53. Essa mesmo. Vamos ver aqui a íris, antes da gente ir pra coroide. Vai que a íris dá pra ver bem. Ó, essa íris aqui já tem bem menos pigmento que a outra aqui na borda anterior. Vocês repararam? A outra era mais pigmentada, essa menos. E é uma variação que pode acontecer de animal para animal. Essa aqui dá pra ver mais bonitinho, ó. O mioepitélio e o epitélio pigmentado, né? Vamos ver o músculo o músculo do esfíncter pupilar, quer ver? E aí já tá mais difícil de ver. A gente consegue ver que tem um tecido muscular aqui assim, mas não tá tão bonito igual na outra foto, né? Ó, aqui, né? Mas não tá tão bonito não. Vamos ver essa transição de epitélio, se dá pra ver melhor nessa lâmina. Olha aqui. Vamos seguir aqui, ó. Quer ver? Dá pra ver de bonitinho. Ó, mioepitélio, a gente vai seguindo, ó. Mioepitélio, mioepitélio. Ó, pigmentou. E virou epitélio pigmentado do corpo ciliar. E aí, galera, ó. Voltando ali pra trás, epitélio pigmentado da íris, ó. Pá. Ele começa a despigmentar. Despigmentou. E vira epitélio não pigmentado do corpo ciliar. Olha que legal. Então nessa lâmina já deu pra gente ver bonitinho. Vamos lá então para coroide. Eu vou pegar lá no fundo do olho que a gente ia falar de coroide e falar de retina. Gente, achei aqui ó que eu queria mostrar. Achei o que eu queria mostrar para vocês. Ó. Aqui o corpo ciliar, tá vendo? Ele tem uma parte mais enrugadinha, que é a pars plicata. Ele tem uma parte mais lisinha, que é a pars plana, que é logo antes de começar a retina. E essa transição chama ora ciliaris retine, que é onde acaba a pars plana do corpo ciliar e começa a retina, ó, que faz aquela transição que eu comentei com vocês mais cedo. Do epitélio pigmentado vira tal coisa, não pigmentado vira tal coisa. E é isso. Ó, então o epitélio não pigmentado do corpo ciliar vai virar a retina neurosensorial e o epitélio pigmentado do corpo ciliar vai virar o epitélio pigmentar da retina. E o estroma vira coroide. Olha que lindo. Então aqui, ó, é muito legal essa parte, quer ver? Vamos falar da coroide, vamos falar aqui, ó. Onde a coroide é mais fininha. Então a gente tem a coroide. Ela fica embaixo da esclera. Então aqui seria a esclera, ó. Esclera é que descolou. Esse espaço aqui entre esclera e coroide é a supracoroide. No animal vivo com o olho normal, ele não é para existir, tipo, não fica esse espaço visível. Ele é um espaço virtual. Então tá bem grudadinho assim as camadas, sabe? Não dá para perceber ele. Mas no processamento do olho ele acaba descolando. Então aqui descolou, aqui a gente tem a esclera e aqui a coroide. Olha que bonitinha, a coroide bem pigmentada. A coroide a gente tem algumas camadas também. A gente tem a camada de grandes e médios vasos, que é essa parte mais externa da coroide. Tá vendo? Isso aqui é um vasão, ó. Um mega vaso cheio de hemácia. Ó, mais vasos. E a maioria desses vasos grandes estão na parte mais externa, tá vendo? Ó? Nenhum aqui para a parte mais interna. Porque depois da camada de grandes e médios vasos, a gente tem a camada de córeo capilar, que são vasos bem pequenininhos. Tá vendo esse rosinho aqui onde está a minha seta? Ó? Esses rosinhos, eles são vasos bem pequenininhos que formam a membrana córeo capilar. Tá vendo? Aí daqui pra frente já é retina, tá?
Gente, eu tô editando o vídeo aqui e eu percebi que eu errei de novo. Tem mais uma camada, tá? Depois da camada de coriocapilares, tem a membrana de Bru, que é uma membraninha bem fininha ali da coroide ainda. Então ela fica entre a camada de coriocapilares e o epitélio pigmentar da retina, tá bom? A gente tem o tapetum lúcido na coroide, não é na retina, tá, gente? É uma pergunta de prova, uma pergunta muito boa pra prova. Quem repara nos olhos dos bichos já deve ter percebido que quando bate a luz, a maioria dos cães e gatos e de outros animais, mas não todos, tá? Tem cães e gatos que não têm essa estrutura e algumas vezes é normal isso. Mas a maioria o olho reflete assim, amarelo, verde, se for filhote pode refletir azul. E é uma estrutura que chama tapetum lúcido. Ela faz essa reflexão da luz para eles terem uma capacidade visual melhor no escuro, aproveitar melhor a luz que entra no olho deles. E ela fica na coroide, não fica na retina. Então vamos lá. Eu tava falando esclera até agora, será? Não, acho que não, né? Espero que não. Fica na coroide, não fica na retina. Então, tá vendo que aqui a coroide já é bem mais espessa do que lá embaixo, ó? É porque aqui é a região do tapetum lúcido, ó, como ela já é bem mais espessa. E eu acho que ela fica mais espessa aqui pra cima, vamos ver. Ó, tá vendo que essa parte é bem grossinha? Isso aqui é tudo tapetum lúcido. E aqui embaixo dele tem a membrana de coro capilar que eu citei, ó. Bem mais espessa. Isso é tudo tapetum lúcido. E aí, depois do tapetum lúcido, a gente tem a primeira camada da retina, que é essa aqui, ó. É muito comum a retina se descolar durante o processamento do olho. E a retina não se descola da esclera. A retina se descola dela mesma. Então, por exemplo, aqui estaria tudo junto, né? Se fosse um olho de um animal vivo e saudável, não teria esse espaço. Essa aqui é a primeira camada da retina. Chama epitélio pigmentar da retina. Mas aí você fala, Gabriel, ele chama pigmentar, mas ele não está pigmentado. Por quê? Porque na região que tem o tapetum lúcido, ele normalmente não é pigmentado. Porque senão a luz não ia passar para refletir no tapetum, né? Não ia fazer sentido nenhum. Então isso é muito legal. Por exemplo, aqui tem o tapetum e ele tá bonitinho aqui sem pigmentação, tá vendo? Se a gente for seguindo lá para baixo do olho, o tapetum vai afinando, ele continua sem pigmentar. Vai passar o nervo óptico, ó, aqui quase não tem tapetum mais, tá vendo? Afinou, mas ele ainda não é pigmentado. Nervo óptico, passou o nervo óptico, aqui embaixo. Ó, não pigmentado ainda, sem tapete, né? Tapetum bem fininho. E aqui ele já começa a pigmentar, ó, os primeiros pigmentos dele, do epitélio pigmentar da retina. Tá? Ele chama de epitélio pigmentar em toda a sua extensão, mesmo quando ele não é pigmentado, tá bom? Mas aqui ele é pigmentado porque para absorver a luz que não vai refletir no tapete, não ficar a luz indo para áreas mais sensíveis do olho, então ele serve para absorver ela. E tem outras funções metabólicas também, mas aí aqui ele já começa a ser pigmentado, ó, bem mais pigmentado aqui embaixo, principalmente para absorver essa luz. E aí a gente tem a retina, 10 camadas de retina, gente, 10 camadas de retina. Vamos lá, tô falando tudo de cabeça, tá? Porque é bom para eu estudar também para as provas que podem vir, né? E para a vida no geral. Então vamos lá, a gente tem aqui na retina, ó, que é a parte visual realmente do nosso olho. É como se fosse uma extensão do nosso sistema nervoso central. É muito legal. Tudo eu falo que é muito legal, não, mas é muito legal. Então a gente tem a primeira camada aqui, que é o epitélio pigmentar da retina. Ele fica rente à coroide quando desgruda. Depois a gente tem essa camada aqui da retina, que é a camada de fotorreceptores, onde estão localizados os cones e bastonetes. Depois a gente tem uma fina camadinha aqui, tá vendo? Que divide essas listrinhas, as bolinhas, essa fina camadinha é a membrana limitante externa. Ela tem prolongamentos de umas células grandonas que a gente chama de células de Miller. Tá vendo aqui que tem um roxinho no meio das bolinhas, ó?
uns roxinhos, são as células de Miller, ó. Olha aqui. Elas servem, tem uma função, tem várias funções, mas uma das funções mais importantes é a função estrutural, de dar estrutura para essa retina. E essa membrana limitante externa são prolongamentos das células de Miller. Não são as bolinhas das células de Miller. São esses fiozinhos roxos aqui, ó, de fora a fora da retina. Aí beleza. Então, epitélio pigmentar da retina, camada de fotorreceptores, membrana limitante externa. E a gente tem a camada nuclear externa, a primeira camada nuclear, onde estão os núcleos desses fotorreceptores. Então a gente tem a camada nuclear externa, e aí a gente tem uma camada de comunicação, que é a camada plexiforme externa. Ela faz a comunicação entre núcleos de um lado com os núcleos do outro. A gente tem a camada plexiforme externa, camada nuclear interna, que são núcleos de células comunicadoras, tipo células, a gente chama de células horizontais, células amácrinas e células bipolares. Elas fazem comunicação do estímulo nervoso, né, entre os fotorreceptores e as células ganglionares que vão levar a informação até o nosso cérebro. Então, beleza, camada plexiforme externa, camada nuclear interna, camada plexiforme interna, mais axônios. Camada plexiforme são sempre axônios que fazem comunicações, estão vendo? Aí, beleza, mais axônios, e vão fazer comunicação com o quê? Com as células ganglionares, aqui ó, em menos volume, em menos quantidade, tá vendo? Ó? Depois das células ganglionares, a gente tem camada de feixes nervosas, de fibras, camadas de fibras dessas células ganglionares, fibras nervosas, que é essa aqui de cima, que são os axônios das células ganglionares, que vão passar lá pelo nervo óptico aqui, ó, tá vendo? Os axônios das células ganglionares vão levar toda a informação lá para o cérebro. Deixa eu tirar o zoom um pouco. Ó, vem aqui os axônios e pô, joga lá para o nosso cérebro. Então, o nervo óptico nada mais é que vários axônios de células ganglionares. E aí, a última camada da retina é a membrana limitante interna. Então, ó, vamos recapitular, porque pode ter ficado muito confuso. Eu falei muito, com muita informação picada, né, no meio. Primeira camada, epitélio pigmentar da retina. Segunda camada, camada de fotorreceptores, que é essa aqui. A terceira camada é esse feixezinho aqui em cima, que é a membrana limitante externa. A quarta camada, primeira, segunda, terceira, quarta, camada nuclear externa, que é o núcleo dos fotorreceptores. Camada plexiforme externa, que são os axônios dos fotorreceptores. E um pouquinho de axônio dessas outras células que eu citei antes também. Camada nuclear interna, o núcleo das células que eu citei, que são as bipolares, amácrinas e horizontais. Camada plexiforme interna, que são os axônios dessas células, com axônios das células ganglionares. Camada de células ganglionares, que são as células ganglionares, né, seus núcleos. Camada de fibras do nervo óptico, que são as fibras, né, os axônios das células ganglionares, só eles, e a membrana limitante interna. Aí, o que eu fiz? Tá. Aqui é um vaso. Gente, olha que legal essa outra lâmina. A retina já está grudada na coroide, tá vendo? Não desgrudou, não descolou. Então, ó, coroide com tapetum. Só que não dá para dar tanto zoom igual a outra imagem, por isso que eu não usei ela. Coroide com tapetum. Aí aqui é para ter pigmentado na retina, só que despigmentado. E aqui começa as camadas da retina que a gente citou. Ó, camada, aqui vou citar de novo, tá? Porque nessa imagem tá mais bonitinho. Camada de fotorreceptores. Não, primeiro, epitélio pigmentar da retina, que está despigmentado aqui, e tá difícil de ver por causa que tá com pouco zoom. Camada de fotorreceptores, aqui. Esse fiozinho é a membrana limitante externa.
Ó as células de Miller passando aqui, tá vendo os fiozinhos? Olha que legal. Então, camada nuclear externa, esses núcleos todos. Camada plexiforme externa. Camada nuclear interna. Camada plexiforme externa. Camada de células ganglionares. Ó, as células ganglionares aqui. Tem umas perdidas aqui, né? Mas a maioria tá aqui em cima. Ó, vasos retinianos. Aí, camada de células ganglionares, camada de fibras do nervo óptico e membrana limitante interna. Muito lindo, né? Vamos ver como tá essa lente, se a gente consegue falar dela aqui nessa foto. Dá pra falar da lente. Ó, vamos lá, lente. Isso aqui tudo é lente, tá? O que eu ouvi dizer? Que a lente, na maioria das vezes, sai na hora do processamento e eles processam separado, faz o corte separado e encaixa lá na lâmina. Então é bem difícil ela estar na posição anatômica perfeita, mas dá pra gente ver a histologia dela. Então a lente, a gente tem cápsula anterior, mais roxinha, dá pra dar mais um, dá. Cápsula anterior, epitélio, e só tem um epitélio, tá, lente? Aqui tudo são as fibras da lente, que vão se formando e se aglomerando. Tudo é fibras da lente. E aí aqui atrás a gente tem a cápsula posterior da lente, sem epitélio, tá vendo? Só a cápsula, sem celularidade. Aí você fala assim, ah, mas por que tem umas células perdidas, né, no meio dessa lente? Porque o que acontece? Esse montão de célula aqui eu não sei explicar não, tá? Se é contínuo inflamatório, o que é isso aqui? Mas aqui eu sei explicar. Aqui tá bonitinho. Nas laterais da lente, aqui assim, ó, a gente tem as zonas proliferativas da lente, que vão formando células, ó, e elas vão migrando, tá vendo aqui, ó, as células migrando, vão migrando e vão formando as fibras da lente, né? As células mais novas ficam no epitélio, se eu não me engano, e as mais antigas vão formando as fibras da lente. Deixa eu confirmar se é isso, acho que é. Ó, tá vendo? E vão virando fibras da lente, ó. E vão perdendo o seu núcleo. Vão ficando com o núcleo celular e vai ficando esse aspecto de camadas, como se fosse uma cebola, ó. Tá vendo? Camadas, camadas. E as células mais velhas vão se aglomerando aqui no centro da lente, que forma aquela esclerose senil, aquele olho mais branquinho dos animais idosos, sabe? Não é a catarata, tá? A catarata também é na lente, mas eu estou me referindo aqui à esclerose senil. O que mais que a gente pode ver no olho aqui, ó? Falta o limbo. O limbo é a zona de transição aqui entre a córnea e a esclera. Eu não tenho muita coisa para falar do limbo, não. Ele é uma zona também proliferativa, que produz células de defesa, produz celularidade, mas histologicamente eu não tenho muito o que falar. Ele é dividido em limbo superficial, limbo intermediário, né, médio e limbo profundo. Mas ele é a zona de transição, tá vendo? Ó, zona de transição entre córnea, né, e tem o limbo, e começa a esclera. Tá vendo? Deixa eu ver ali do outro lado também do olho. Ó, córnea, limbo, e aí começa a esclera. Faltou mais alguma coisa pra gente ver? Faltou o ângulo de drenagem, ou ângulo irido-corneano, que é isso aqui, ó. Irido-corneano. Então, íris, córnea. Aqui. O ângulo entre eles é o ângulo irido-corneano. Deixa eu ver se aqui tá mais bonito, tá? Tem 360 graus no olho. E aqui a gente vê o olho em 2D, né? Aqui tá mais bonitinho, ó.
Então, córnea, íris, ângulo irido-corneano. O ângulo irido-corneano serve para drenar o líquido que fica aqui, na câmara anterior. Nossa, eu não falei disso, né, gente? Isso é muito importante, ó. Câmara anterior, espaço entre córnea e íris, tá? Aí tem a pupila, né, aqui, que é o espaço no meio do olho, um buraquinho. E aqui tem a câmara posterior, que é o espaço entre a íris e a lente. Isso é muito importante. Esqueci de citar isso. Que aí o líquido de dentro do olho, não o líquido da parte aqui de trás, tá vendo? Tem uma separação aqui, ó. Essa linha aqui. São líquidos diferentes. A parte de trás do olho é composta por uma gelatina que chama vítreo. A parte da frente do olho é composta pelo humor aquoso. Então, o humor aquoso sai aqui do corpo ciliar, ele é um ultrafiltrado do sangue. Ele vem, ele passa pela pupila, né, que nesse olho a gente não tem, que tá meio ruim. Ele vem aqui para a câmara anterior, preencher ela, nutrir o que ele precisa nutrir, manter a pressão desse olho, beleza. E aí ele é drenado, deixa eu ver se eu consigo, drenado por aqui, ó, pelo ângulo irido-corneano. O ângulo irido-corneano tem algumas estruturas que compõem o ângulo, né, para facilitar essa drenagem, para fazer essa drenagem. Galera, eu fiz uma pausa aqui no vídeo porque eu tinha errado algumas coisas. A hora que eu for explicar o ângulo, eu expliquei tudo errado. Tudo não, eu expliquei algumas coisas erradas, eu preferi refazer. Eu vou explicar aqui nesse print mesmo, porque o site não quer abrir de jeito nenhum das lâminas. Então, o que acontece? A íris tem prolongamentos que são os ligamentos pectinados. É muito difícil deles saírem inteiros durante o processamento histológico, mas eu acho que aqui devia ser um, ó, tá vendo? Que tem esse riscão preto. E aqui devia ser outro, nesses risquinhos menores. Ó, aqui a mesma foto com um zoom um pouco maior, tá vendo? Acho que aqui devia ser outro. Eles são prolongamentos da íris, então é como se a íris estivesse aqui e ela soltasse prolongamentos, né? Tivesse prolongamentos, que são meus dedos no caso, assim, e entre eles, assim, ó, tem espaços que chamam espaços de Fontana. Então, os ligamentos são os ligamentos pectinados e aqui os espaços de Fontana por onde o humor aquoso passa. É como se aqui, ó, o humor aquoso estivesse passando por esses espaços, sabe? Aí, beleza. Depois deles, tem o trabeculado uveal, que são tipo essa teiazinha de aranha que tem aqui, ó, menorzinha, tá vendo? Ele é o trabeculado uveal. Tudo isso compõe esse triângulo aqui, ó, que eu até anotei o nome para não esquecer, é a fenda ciliar, tá? Então, todo esse triângulo é a fenda ciliar, que compõe, então, os ligamentos pectinados, os espaços de Fontana e o trabeculado uveal. Depois de passar pelo trabeculado uveal, o humor aquoso vai vir para cá, ó. Trabeculado córneo escleral. Depois ele segue para o plexo aquoso angular, eu acho que é esse daqui, tá? Esses vasos aqui. Depois ele vai para o plexo venoso escleral, lá para cima, onde a esclera é bem gordinha. Aqui, ó, plexo venoso escleral, tá? Que tem esses vasos maiores. Depois ele cai nas veias vorticosas e aí já vai para a circulação sistêmica. Valeu, hein? Pode voltar pro vídeo de vocês aí. Então esse é um dos caminhos que ele tem para ser drenado. E o outro caminho que ele tem é através do trabeculado uveoescleral, ele cair entre a esclera e o corpo ciliar, tá vendo? Nesse espaço virtual, né? Depois entre a esclera e a coroide e ser drenado também por essa via alternativa. Bom, gente, é isso. Do nervo óptico eu não consegui achar nenhuma imagem do jeito que eu queria. Mas ó, fiz um desenho, tá vendo aqui? Basicamente isso. É um corte diferente do que a gente estava vendo, né? Então ele tem 3 camadas principais. Como que eu lembro? Dura mater, a primeira mais de fora. Como que eu lembro? Uma técnica para lembrar não significa que ela é dura. Mas eu lembro assim, dura tem que estar fora, dura mater. Então ela está fora porque ela é dura.
estrutura mater, aracnoide no meio. Eu lembro que parece uma teia de aranha, assim, ó, entre as duas camadas, tá vendo? E pia mater é o que sobrou, que é essa mais no meio, que é mais densa. É assim que eu memorizei. E é isso aí, galera. Fechou o vídeo, então. Espero ter conseguido passar bastante informação para vocês. E que dê para ter entendido. Deixem nos comentários as dúvidas que eu consegui, eu tiro, eu ajudo. O que eu não consegui, eu pesquiso e respondo para vocês. É isso aí.